A crucificação de Jesus Cristo não é apenas o evento central do cristianismo. É possivelmente o momento histórico mais debatido, analisado e representado da humanidade. Durante 2 milênios, lemos os relatos dos evangelhos sob uma lente de fé e devoção. Mas e se eu lhe dissesse que, escondido nas entrelinhas do texto bíblico, havia um código médico que a humanidade levou 20 séculos para decifrar? Seja bem-vindo ao Bíblia Confidencial. Hoje, vamos mergulhar em uma investigação profunda. O que a medicina moderna, a arqueologia e a fisiopatologia têm a nos dizer sobre as últimas horas de Jesus? Como estudos publicados recentemente por instituições renomadas, como a Mayo Clinic, transformaram o que sabíamos sobre a causa da morte de Cristo? E o mais importante, por que o detalhe da lança de um soldado romano é a peça que faltava para provar a precisão cirúrgica das Escrituras? Prepare-se, pois o que você vai ouvir hoje mudará sua forma de ler o Evangelho de João para sempre. Para entendermos a descoberta médica, precisamos primeiro reconstruir o cenário. A crucificação romana não era apenas uma execução, era uma obra de engenharia do terror. O objetivo não era matar rápido, mas manter a vítima viva pelo maior tempo possível em um estado de agonia máxima. Estudos de medicina legal indicam que o processo de morte começava muito antes da cruz. A flagelação romana, com o uso do flagrum, dilacerava os tecidos musculares e expunha as costelas. Antes mesmo de carregar o madeiro, Jesus já estava entrando em um estado de choque hipovolêmico, uma condição onde o coração não tem sangue suficiente para bombear, devido à hemorragia interna e externa. Recentemente, pesquisadores internacionais decidiram aplicar o rigor da perícia moderna aos relatos bíblicos. Eles não buscaram apenas confirmar a fé, mas entender a biologia do evento. O que descobriram na área da fisiopatologia é aterrorizante. O corpo humano, quando suspenso pelos braços, entra em um colapso mecânico. O peso do corpo puxa o diafragma para cima, colocando o tórax em uma posição de inspiração permanente. Imagine tentar respirar agora, mas sem conseguir soltar o ar. Para exalar, Jesus precisava se apoiar nos pregos que atravessavam seus pés, empurrando o corpo para cima, em um movimento que raspava suas costas feridas na madeira áspera da cruz. Cada respiração era uma escolha entre a asfixia e a dor insuportável nos nervos dos pulsos e pés. Este assunto é profundo e mexe com nossas convicções. Se você valoriza esse tipo de análise que une ciência e fé, inscreva-se agora no Bíblia Confidencial. Deixe seu like para que este conhecimento chegue a mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo no seu grupo de estudos bíblicos ou da igreja. Sua participação é o que mantém este canal independente vivo. Em 2024, e com atualizações em 2026, estudos detalhados trouxeram novos termos para o debate. A morte de Jesus não foi causada por um único fator. Foi uma tempestade perfeita de falências sistêmicas. Os pesquisadores apontam que a causa primária foi a combinação de choque hipovolêmico e asfixia por exaustão. O coração, lutando para bombear um sangue cada vez mais escasso e grosso, começou a sofrer um estresse inimaginável. Aqui entra o ponto que a Bíblia escondeu por séculos. A condição física de Jesus estava tão deteriorada que seu coração estava literalmente cercado por líquidos. Chegamos ao ponto crucial do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. O texto diz: "Um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água." Por séculos, teólogos interpretaram o sangue e a água apenas como um simbolismo espiritual. Mas a medicina forense de 2026 traz uma revelação bombástica. Esse é um diagnóstico clínico exato. Quando um corpo sofre traumas repetidos e desidratação extrema, pode ocorrer o que a medicina chama de efusão pericárdica e efusão pleural. O coração fica envolto em um saco de líquido transparente e os pulmões são cercados por fluido pleural. Quando o soldado romano, posicionado abaixo da cruz, golpeou o lado de Jesus com a lança, a ponta atravessou o pulmão e o coração. O que saiu não foi um milagre poético, mas a prova biológica de que Jesus já havia sofrido um tamponamento cardíaco.
O coração dele, sob tamanha pressão física e emocional, estava literalmente afogado em fluidos. A água vista pelo apóstolo João era tecnicamente o soro pericárdico. O que este detalhe oculto nos revela? Primeiro, ele confirma a precisão de João como testemunha ocular. Um pescador da Galileia não teria conhecimento médico para inventar que de um morto sairia sangue e água de forma separada, a menos que ele realmente tivesse visto o fenômeno. Segundo, revela a profundidade do sacrifício. A ciência agora prova que Jesus não morreu apenas pela dor dos pregos, mas por um colapso total de seu sistema cardiovascular. Antes de seguirmos para a conclusão arqueológica, eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar sobre a teoria do tamponamento cardíaco? Isso muda a forma como você vê o sofrimento de Cristo? Comente aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para a nossa comunidade. E se você ainda não deu o like, aproveite este momento. Ajude o Bíblia Confidencial a crescer. Além da medicina, a arqueologia em Jerusalém tem corroborado esses achados. Descobertas recentes de ossários do primeiro século mostram que a técnica de crucificação descrita era exatamente como a Bíblia e os estudos médicos sugerem. Historiadores admitem que a execução de Jesus por ordem de Pôncio Pilatos é um dos fatos mais sólidos da história antiga. Muitos acreditam que a ciência existe para destruir a fé. O que vimos hoje no Bíblia Confidencial é o oposto. A ciência moderna não substitui a Bíblia, ela a ilumina. Ela nos dá as palavras técnicas para descrever o que os apóstolos descreveram com o coração. O detalhe médico que a Bíblia parecia esconder era, na verdade, uma prova guardada para o tempo certo. No momento em que a humanidade se torna mais cética, a ciência forense resgata o pilar central da nossa história, confirmando que cada gota de sangue e cada gota de água tinham um propósito e uma explicação. Este vídeo foi o resultado de uma pesquisa extensa entre os novos achados de 2026 e as escrituras milenares. Se este conteúdo agregou valor à sua vida, não saia sem deixar sua marca. Siga o canal se você busca a verdade por trás dos textos sagrados. Compartilhe este vídeo. Pode ser a resposta que alguém que você conhece está procurando para reconciliar a razão com a espiritualidade. Ative o sininho de notificações para não perder nossa próxima investigação aqui no Bíblia Confidencial. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história, pela ciência e pela palavra. Nos vemos no próximo vídeo, onde revelaremos mais segredos que a história tentou, mas não conseguiu ocultar. Até a próxima!